Gente, um dos principais temas do dia hoje, pelo que evidenciou ali um certo apoio dentro do Legislativo a uma ofensiva sobre o Supremo, a gente vai voltar a falar agora disso. O deputado propõe, então, uma PEC que permite ao Legislativo anular decisões do STF, o que a constitucionalistas, a oposição, muita gente diz absolutamente inconstitucional, fere cláusulas pétreas da nossa Constituição. Na prática, o que o deputado quer é trazer para o papel do Congresso a função de revisor do Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima da Justiça brasileira. Bom, a gente vai ouvir agora ele, o deputado Domingos Sávio. Ele é do PL, Partido de Bolsonaro de Minas Gerais, e é o autor dessa proposta que despertou forte debate. A gente também vai ouvir o deputado Marcelo Ramos. Ele é da oposição, filiado ao PSD do Amazonas. Deixa eu ver, Marcelo Ramos está conosco aqui no estúdio da CNN em Brasília. O deputado direto do Salão Verde, deputado Domingos Sávio, aqui à minha direita. O senhor ouve bem? Sim, eu ouço bem. Boa tarde, Daniela Lima. Boa tarde, Marcelo Ramos, e a todos que nos acompanham. Deputado, obrigada. Marcelo, tenho certeza que me ouve bem, está conosco aqui. Eu começo falando com o Domingos. Deputado, muita gente dizendo que a proposta que o senhor desenhou, ela é, na verdade, uma proposta que solapa poderes do Supremo, invade atribuições do Judiciário e mais, né? Macula a própria democracia, fazendo com que o Judiciário fique submetido ao Congresso que tem muitos congressistas, inclusive, investigados pelo próprio Supremo. Há quem diz que o que o senhor está patrocinando é uma proposta que resvala perto de um golpismo antidemocrático. O que é que o senhor explica? Olha, Daniela, quem colocou isso provavelmente nem leu a proposta de emenda constitucional. A minha proposta de emenda constitucional, ela busca o equilíbrio entre os poderes. E eu começo por dizer o seguinte: eu tenho 7 mandatos de vida pública, 0 de processo, nem em primeira, nem em segunda instância, nem no Supremo, nem em lugar nenhum, o que não é mais do que a minha obrigação. Mas eu estou tomando uma iniciativa que eu diria até, em primeiro lugar, em defesa da democracia, do equilíbrio entre os poderes. Isso é um preceito constitucional. Os poderes devem ser harmônicos e independentes e deve haver equilíbrio entre eles. Na medida que haja a falta desse equilíbrio, vem a desarmonia, que, aliás, é o que nós estamos assistindo, uma desarmonia. Por quê? Porque não há equilíbrio. Uma decisão do Parlamento, ela pode ser revisada. A decisão do Executivo pode ser revisada. A decisão do Supremo, mesmo que ela seja inconstitucional, e aí não é eu que estou falando, é quando há um voto divergente, porque a minha proposta não banaliza uma revisão do Supremo. Quem lê vai ver que é uma proposta responsável, é uma proposta cuidadosa, e ela não tira nenhum poder do Supremo, ela não mexe em cláusula pétrea, ela acrescenta no artigo 49, que fala das atribuições do Congresso Nacional, a prerrogativa de que, caso uma decisão do Supremo não seja por unanimidade, ela já venha com um voto divergente, e quase sempre esse voto divergente já vem falando que a própria decisão é inconstitucional. Pois bem, neste caso, com um quórum altamente qualificado, com uma exigência mais rigorosa do que para a emenda constitucional, haverá a possibilidade de rever essa decisão. E eu posso te citar vários exemplos de decisões do Supremo que ele próprio depois voltou atrás, porque eram inconstitucionais, eram erradas. Agora, o Supremo toma uma decisão errada, às vezes até monocrática, ou numa turma de 5, 3 decide, e aquilo é errado, é inconstitucional. Você só pode recorrer a Deus, porque não há previsão na Constituição de rever algo que está errado, que é inconstitucional. Deputado. A população começa a ter um clamor, inclusive, às vezes, se posicionando contra o Supremo, o que eu não faço coro. Eu sempre defendi o Supremo, continuo defendendo. Acho que qualquer atitude contra o Supremo está errada. Agora, é preciso que haja limites. Deputado, a gente tem aquela coisa de manter o equilíbrio aqui, então Sim. Eu preciso dar para o colega do senhor o mesmo tempo que o senhor teve. Então são 2 minutos. Marcelo, você ouviu as declarações do deputado Domingos Sávio? Ele acha que não está fazendo uma afronta ao Supremo. A maioria dos constitucionalistas, na verdade, ainda não encontrei alguém que defenda a mesma tese que ele. Vi que o senhor reagiu logo cedo, quero ouvir agora e, claro, 2 minutos para contrapor as explicações aí do seu colega. Dani, primeiro eu quero dizer que, pelo respeito que tenho ao Domingos Sávio, confesso que me surpreendi e fui 3 vezes na busca da informação para confirmar que ele era o autor de tamanho absurdo.
A proposta é claramente inconstitucional e a única possibilidade de uma PEC ser inconstitucional é ela contrariar uma cláusula pétrea da Constituição. Na forma prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, nem pode tramitar proposta tendente a abolir a separação de poderes. Então, a proposta do deputado Domingos Sávio, ela não pode nem tramitar. É o único caso em que nós podemos entrar com mandado de segurança para trancar a tramitação de uma matéria. E em conseguindo as assinaturas e apresentando essa PEC, com todo o respeito e deferência que eu tenha pelo deputado Domingos Sávio, eu imediatamente ajuizarei um mandado de segurança. O equilíbrio entre os poderes, a independência dos poderes, se dá porque lá na concepção desse modelo de tripartição de poderes, lá em Montesquieu, no espírito das leis, você tem um sistema de checks and balances, de freios e contrapesos. A hora que você permite ao legislativo ser instância de recurso para uma decisão do Tribunal Constitucional do país, que é o STF, você tira a decisão judicial sobre a Constituição de alguém que tem inamovibilidade, que tem vitaliciedade e repassa para alguém que precisa passar por uma eleição de 4 em 4 anos. É óbvio que é algo absolutamente inusitado em qualquer sistema de controle de constitucionalidade. Eu peço a reflexão do meu colega Domingos Sávio, que tem todo o meu respeito e minha admiração, mas que está induzindo ao erro num tema que é muito importante para o equilíbrio e a independência dos poderes. A PEC é absurdamente inconstitucional. A gente vai falar mais desse assunto. Agora eu preciso devolver a palavra ao deputado Domingos Sávio. Deputado, se puder fazer uma coisa um pouco mais enxuta, a gente faz 1 minuto cada e vamos para uma segunda questão para aprofundar o tema, claro, com você. Olha, com todo respeito ao Marcelo, mas eu uso o argumento dele. Ele falou de pesos e contrapesos, e é isso mesmo que eu defendo para haver equilíbrio entre poderes. Ou seja, quando o Executivo toma uma atitude, o Parlamento, num contrapeso, pode, apenas com um deputado, apresentar um projeto de resolução de decreto legislativo e revogar. Quando o Legislativo legisla, o Supremo pode revogar. No contrapeso não existe nada para poder estabelecer um equilíbrio com o Supremo. E eu não estou mexendo em cláusula pétrea, eu estou acrescentando na prerrogativa do Congresso, que ele possa, quando não é unânime a decisão do Supremo, quando um dos ministros foi divergente e disse que a decisão está errada e é inconstitucional, aí sim, com uma maioria absoluta da Câmara e do Senado. Então já é uma exigência grave, importante, não é vulgarizando, não é qualquer decisão do Supremo, é uma decisão inconstitucional, como ele já tomou outras vezes. Ele decidiu que podia prender em segunda instância, gerou uma série de coisas, gerou prejuízos, depois ele decidiu que não podia. O Supremo decide de uma forma, depois decide de outra, sem que a lei tenha mudado. Então é preciso que a gente compreenda que os ministros do Supremos não estão acima do bem e do mal, eles são seres humanos, eles podem errar, e no sistema de freios e contrafreios, pesos e contrapesos, é preciso que haja a possibilidade dessa revisão, sem prejuízo das prerrogativas do Supremo. É uma revisão que é feita com muita responsabilidade, com quórum qualificado para entrar com o processo e com quórum de emenda constitucional para votar. Deputado Marcelo Ramos, 1h25 falou o seu colega, 1h25 tem o senhor. Eu sou chata com o meu cronômetro aqui. O sistema de checks and balances, de freios e contrapesos, ele é um mecanismo que estabelece quais são as atribuições de cada poder e permite controles de um poder sobre outro. É óbvio que a possibilidade de recorrer de uma decisão do Supremo para o parlamento é algo inusitado em qualquer democracia. Deputado Domingos Sávio, a Suprema Corte Americana talvez seja o tribunal mais consolidado no mundo. Praticamente todas as decisões lá são divididas, porque você tem uma parte de republicanos e uma parte de democratas. Nessa sua tese, todas as decisões da Suprema Corte Americana teriam que ser revisadas pelo Congresso americano. Isso não se sustenta. Isso não tem cabimento, isso fragiliza o Supremo Tribunal Federal. Quem diz que a última palavra sobre Constituição é do Supremo, não sou eu, não é Vossa Excelência, não são as Forças Armadas, não é o Presidente da República, é a Constituição.
A Constituição é o que nos estabiliza, é o que nos dá segurança jurídica, é o que não nos evita nos movimentar como vento. E nós temos sim um mecanismo. Se não for uma cláusula pétrea, se nós discordarmos de uma interpretação do Supremo, nós podemos aprovar uma PEC mudando o artigo que o Supremo interpretou. Ok. Então, nós temos mecanismo, basta usá-lo. Deputado, eu vou voltar a falar com o deputado Domingos Sávio, vou pegar um ponto da fala do senhor que eu achei interessante. O senhor disse, olha, o Supremo, quando houver divergência, o Supremo tem de ter algum controle. O Supremo não é Deus, só pode, não tem a quem recorrer. E muitas vezes o Congresso tem uma temperatura, digamos, da vontade popular. O senhor falou, a população fica contra. Ora, minha pergunta, né? É característica da justiça, do judiciário no Brasil e no mundo ser um poder contramajoritário. Os senhores têm de estar conectados com a vontade da população, mas a justiça tem que ficar com a lei, independentemente do que queira a população naquele momento. A lei está escrita e é isso que a justiça faz. Garantir o direito da minoria é um papel da justiça. Muitas vezes a maioria da população está do lado, mas a minoria continua tendo seus direitos. Minha pergunta, e aí resvalo também um pouco no que disse o Marcelo, é atrelar isso a alguém que tem mandato e que, por dever, deve ouvir as suas bases, não é colocar em risco a segurança jurídica no Brasil. O senhor diz, não estou tirando a atribuição do Supremo, eu estou ampliando a do Congresso. De novo, cabe ao Congresso, que tem investigados pelo próprio Supremo, não é o caso do senhor, ok, mas o senhor sabe que tem, são fartos os colegas nas duas casas. Cabe a essas pessoas sem formação jurídica deliberar, dizer o que é constitucional ou não, não é o próprio plenário, a instância revisora do Supremo. Com o senhor, de novo, 1 minuto e meio, se o senhor se estender um pouquinho mais, não tem problema, eu dou o mesmo tempo ao Marcelo. Te agradeço. Olha, é ótimo para me te explicar. Primeiro, longe do que o Marcelo falou, qualquer decisão, porque não foi unânime, vai ser revista. Claro que não. Eu não estou banalizando isso. Para haver uma revisão na minha proposta de emenda à Constituição, terá que ter 257 assinaturas de deputados e 41 assinaturas de senadores. Nenhuma projeto exige isso para tramitar na Câmara hoje. Nenhuma emenda constitucional exige isso. Uma emenda exige apenas 1/3, ou da Câmara ou do Senado. E na minha proposta tem que ter a maioria absoluta dos dois. Agora eu vou te dar um exemplo concreto. Por que é preciso olhar isso? Há pouco tempo o Supremo tomou uma decisão que prejudicou a melhoria política do Brasil. Ele declarou como inconstitucional a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, que foi aprovada aqui nesse Congresso há mais de 20 anos atrás. Pois bem, o Marcelo falou que a gente tem como remédio uma PEC. Se o Supremo não tivesse feito aquela bobagem que ele próprio admite, hoje ministros que estavam naquela época, como Gilmar Mendes, disse, agora eu não vou declarar inconstitucional a nossa legislação de cláusula de barreira, votado agora há 4 anos, na legislatura passada. Nós aprovamos aquilo que tinha que estar em vigor desde 2000, de final do século passado, para acabar com essa farra dos partidos, com a venda, com o aluguel de legenda. O Supremo veio e disse que era inconstitucional, e errou e não tinha como recorrer. E isso atrasa o país. Portanto, é preciso que haja, sim, uma possibilidade de revisão, mas não é perseguição. Eu não tenho isso. A minha história política diz isso. 7 mandatos de vida limpa. E eu não fui influenciado por ninguém. Eu estudei Direito Constitucional, me pós-graduei em Direito Público. Eu sei que a nossa Constituição é maravilhosa, mas ela precisa ser aperfeiçoada, até para valorizar o Supremo, para que não fiquem as pessoas só criticando o Supremo. Se tem uma decisão errada do Supremo, que haja a possibilidade dela ser revista, mas de uma forma muito responsável, como eu proponho. Deputado, eu entendo, 2 minutos e 2 ele falou, deputado, eu entendo que o senhor aparentemente vem com a ideia, com boas intenções até aparentemente, mas é que o cenário que a gente está inserido é muito complexo, de ataque frontal às instituições, ao Tribunal Superior Eleitoral, assim, o momento, o contexto talvez tenha suscitado mais preocupação. Eu vou devolver a palavra do senhor, claro, para rebater o meu comentário, deixa eu só ouvir o colega Marcelo Ramos e aí o senhor, se quiser, fala sobre mim, fala sobre o que disser o colega também. Vamos lá, deputado. Gostaria. Dani, veja a aberração do que se propõe. O que está sendo proposto é o seguinte: se 10 ministros do Supremo votarem de uma forma e um divergir, podem 257 deputados de 513, 41 senadores de 81
questionarem essa decisão. E ela pode ser derrubada se 308 de 513 assim decidirem. Você está dizendo que se um ministro do Supremo divergir, você pode ter mais de 200 deputados divergindo e reformar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso não tem nenhuma sustentação. Justamente por conhecer a sua trajetória, deputado Domingos Sávio, justamente por conhecer o seu conhecimento na área do direito, eu me surpreendo que Vossa Excelência seja o autor dessa iniciativa. Essa iniciativa que, se fora de um momento político tão conturbado como o nosso, já seria absurdo e já seria uma clara provocação ao Supremo. No momento político que nós vivemos, ela é claramente uma provocação ao Supremo Tribunal Federal e claramente uma provocação à Constituição da República. Repito, essa PEC não pode nem tramitar, porque qualquer matéria tendente a abolir a separação de poderes não pode nem tramitar. Porque o deputado Marcelo Ramos quer? Não, porque a Constituição diz que não pode. E essa proposta, ela tende a abolir a separação de poderes na hora que ela transfere para o Poder Legislativo uma atribuição que a Constituição estabeleceu ser do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Repito, é a Constituição que diz que a última palavra sobre ela é do Supremo. Vamos lá, deputado Domingos Sávio, com o senhor. O senhor acha que 1 minuto e meio a gente consegue fazer a réplica e a tréplica? Fica bem para o senhor? Eu farei todo o possível, vou tentar ser bem objetivo. Veja bem, é justamente esse momento que está ficando evidente a falta de harmonia, que é resultado do desequilíbrio entre os poderes. É justamente esta hora que precisa, até para resgatar todo um ambiente de respeito ao Supremo, que eu sempre tive. Eu fico indignado quando eu vejo alguém numa manifestação com um cartaz, fecha o Supremo. Eu fico indignado, não é por aí. Agora é preciso aperfeiçoar a legislação. Deixa eu te dar um exemplo concreto de algo que pode ocorrer e que está gerando um ambiente de desgaste ou de desarmonia entre os poderes. O marco temporal da questão indígena. O Supremo já decidiu. A Constituição é clara. Aquela área que está ocupada, não é que foi ocupada, que está ocupada por uma nação, por um povo indígena, no ato da promulgação da Constituição, é propriedade da União e deve ser reserva indígena. Isso já foi decidido lá atrás, quando se discutiu Terra Raposa do Sol, lá de Roraima. Agora, o Supremo está diante da possibilidade de mudar isso de novo, dizer, não, eu vou interpretar de outra forma a Constituição e posso dizer que o marco temporal não existe e que eu posso demarcar uma área agora que eu entender que deva ser demarcada. Isso gera conflito no campo, isso gera problemas para o país e está gerando até declarações do presidente dizendo, olha, se fizer isso, eu não posso cumprir, porque senão eu vou deflagrar uma guerra civil no campo. Ora, é claro, Marcelo, que em situações como essa, que é flagrante que o Supremo está tomando decisões que vão além do que a Constituição permite, que haja uma possibilidade de rever isso com responsabilidade. Isso vai resgatar a credibilidade do Supremo, sabe por quê? Porque ao invés de criticar o Supremo, a cobrança vem aqui para dentro do Parlamento. O Supremo decidiu, por exemplo, que o marco regulatório não tem mais valor com relação à questão do tempo, da data. Okay. Portanto, se o Supremo decidir, não vamos xingar o Supremo. É possível que uma maioria na Câmara proponha uma revisão. E não é uma maioria simples, Marcelo. Aí são 308 para aprovar, 47 para aprovar no Senado em 2 turnos, Marcelo. Isso não é simples, é a vontade do povo. A vontade do povo emana do povo. É quem o povo elegeu. Eu, você e os outros. Bons ou maus, nós somos eleitos pelo povo. Nós não podemos nos omitir quando o Supremo toma uma decisão inconstitucional. E aí a gente fica calado, com medo do Supremo? Deputado. Por que nós vamos ficar com medo? Deputado, eu vou zerar aqui, falou 2h20 o deputado, vou passar a palavra ao Marcelo Ramos. Eu preciso explicar para a nossa audiência de novo, né? O Legislativo é eleito, sim, são esses os representantes do povo. O Judiciário não, e prevê a vitaliciedade, e o deputado sabe disso, exatamente porque é um poder contramajoritário. Suponha-se que no Brasil houvesse uma maioria expressivíssima a favor da pena de morte, mas o Congresso não aprova, ou o Congresso aprova, mas a Constituição não permite. É o Supremo quem decide, e ele muitas vezes vai precisar ser
contramajoritário. A diferença, a vitaliciedade é exatamente a garantia da independência do ministro, de que, embora haja mudança de governo, de parlamento, a justiça deve permanecer serena para atuar independentemente de acordo com suas convicções. Eu volto de novo com o Marcelo Ramos e volto com o deputado Domingos Sávio para fechar. Deputado Domingos Sávio, eu quero sugerir a Vossa Excelência, em relação ao marco temporal, que apresente uma PEC estabelecendo a data do marco temporal e alcance a maioria necessária para aprová-la antes ou mesmo depois da decisão do Supremo. Isso não é uma cláusula pétrea, isso nós podemos mudar. Agora, não é razoável, deputado Domingos, Vossa Excelência é um homem absolutamente razoável. Não é razoável, Vossa Excelência, entender que magistrados escolhidos e com proteções para não precisarem agradar ou desagradar a opinião pública, porque não é papel do judiciário agradar a opinião pública, é papel do judiciário fazer cumprir a Constituição. Se um de 11 contrariar, essa decisão pode ser revista por 308 de 513. Vossa Excelência está propondo que mais de 200 votos contrários possam revogar de gente que não foi eleito para exercer o papel judicial. É verdade, todo o poder emana do povo e é exercido por meio de seus representantes, mas nós fomos eleitos, deputado Domingos Sávio, para fazer as leis e não para interpretar as leis. Isso é primário. Isso eu aprendi no primeiro ano da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas. E ninguém devia ter dúvida disso. Nós não somos eleitos para interpretar e fazer executar as leis. A Constituição diz quem interpreta e quem executa. Não somos nós, é o Poder Judiciário. Isso não é escolha nossa. E nós não podemos mudar isso, salvo por uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que daí nós podemos decidir que o nosso controle de constitucionalidade, ele não será jurídico, ele será político. Ele será transferido do Poder Judiciário para o Poder Legislativo, que é o que Vossa Excelência propõe. Sem uma nova Assembleia Nacional Constituinte, repito, isso é impossível. Essa PEC não pode e não vai tramitar. Deputado, 1 minuto para as considerações finais. Eu quero agradecer a ambos. Deputado Domingos Sávio, eu pude fazer meus apontamentos, o deputado ouviu muito educadamente, de maneira polida respondeu. Deputado Marcelo Ramos também, excelente debatedor. Eu agradeço aqui, já de saída, antes das considerações finais, a educação, a polidez e a qualidade da conversa sobre um tema controverso, mas que foi debatido em alto nível. Então, deputado Domingos Sávio, 1 minutinho. Eu vou interromper aqui para a gente poder cumprir o horário. Claro. Bom, eu lhe agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço ao Marcelo. Marcelo, eu acredito que você vai nos ajudar, até porque na medida que a PEC começar a tramitar, ela terá uma comissão especial e eu acho que deve ficar claro no texto que cláusulas pétreas jamais poderão ser objeto de revisão em qualquer lugar, até porque cláusula pétrea não devia estar nem em discussão aqui. O que eu estou propondo não mexe com cláusula pétrea. O que eu estou propondo estabelece a possibilidade concreta de que aquilo que o Supremo decidiu de maneira inconstitucional seja revisto com um quórum altamente qualificado. E quando você falou sobre eu apresentar uma PEC sobre o marco temporal, a Constituição já é clara, Marcelo. Não adianta eu apresentar outra PEC e o Supremo falar que ela é inconstitucional também, que a decisão dele é de que a hora que quiser demarcar uma nova área indígena, demarca expropriando, tomando de quem é proprietário. Porque você sabe muito bem que propriedade da União não cabe indenização, é expropriação. É por isso que é conflitante criar novas aldeias. Então, o Supremo está voltando atrás no marco temporal e ele vai voltar atrás outras vezes se não houver um limite. Vamos lá, deputado Marcelo Ramos, 1h15. Um bom caminho para uma lei ruim, um bom caminho para uma PEC ruim é uma lei ou uma PEC alfaiate. É uma lei ou uma PEC que não legisla de forma abstrata, mas legisla para resolver um problema específico. O marco temporal pode ser resolvido através de uma PEC deixando claro qual é a data do marco inicial das demarcações. Mas jamais nós podemos mudar a Constituição
para dar ao Poder Legislativo um poder recursal de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo só discute matéria constitucional, faz controle de constitucionalidade concentrado nas ADINs, nas ADPFs, nas ações declaratórias de constitucionalidade e controle de constitucionalidade difuso nos recursos extraordinários. Ele analisa matéria constitucional. Por quê? Porque a Constituição diz que ele dá a última palavra sobre ela. Não nós, não o presidente, não as Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal. E ainda bem que é assim, porque a conjuntura muda, o que a gente chama de opinião pública muda. E a Constituição garante a estabilidade necessária para que o nosso país tenha paz e possa prosperar. Gente, muitíssimo obrigada aos dois deputados. Aqui do meu lado esquerdo, Marcelo Ramos, ele é do PSD do Amazonas. Aqui do meu outro lado, o deputado Domingos Sávio, proponente desse projeto. Ele é do PL de Minas Gerais. A gente conseguiu tratar do assunto, acho que com as duas visões sendo colocadas de maneira polida e clara para o telespectador. Obrigada, deputados. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado, Daniela. Obrigado, Marcelo.